Ouvir a justiça de hoje e os crimes praticados pela internet. Nossos convidados, os advogados Fernando Botelho, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Luiz Felipe Silva Freire, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Minas. No ano passado, houve aumento de 50% de crimes virtuais em Belo Horizonte em relação a 2011. Doutor Luiz Felipe, o senhor acha que para 2013 a tendência vai ser a mesma? Eu acho que vai ser a mesma porque a internet ela é um ambiente inovador, então estão sempre surgindo novos programas e com esses novos programas, novos sites, novos blogs, novas redes sociais, surgem também os problemas junto com ele. É o caso que a gente vê aí do programa Lulu, que está aí violando a privacidade, a intimidade dos usuários, ao permitir que mulheres classifiquem homens das suas redes sociais. E o programa ele permite que utilizar os dados do Facebook, foto, nome, sem a autorização daquele usuário final. Então, a inovação na internet é constante. E constante como ela são os problemas que vão surgindo. O senhor acha, doutor Fernando, que os crimes, os delitos cibernéticos, eles podem superar os crimes contra o patrimônio, que seriam maiores, segundo as estatísticas? Há uma estatística norte-americana de que, em 2006, salvo engano, superaram o tráfico de drogas no mundo, em termos de valor e trânsito. Apenas o crime cibernético financeiro tem atingido a cifra de quase R$1 bilhão hoje no Brasil. Nós temos um fenômeno que é surdo, silencioso, mas extremamente perigoso, que é o tráfego ilícito, o tráfego e não tráfico, o tráfego ilícito de dados pelas redes eletrônicas, no que diz respeito à fraude bancária, à fraude corporativa e ataques contra as pessoas, imagem, etc. De modo que esse conjunto de ilicitude tem feito um volume significativo de estragos, danos, prejuízos, etc. É importante também saber que o fenômeno de estatística começa a surgir porque as delegacias especializadas em repressão a crime cibernético estão se estruturando. A lei permite hoje, aliás, obriga que os estados tenham as suas delegacias especializadas, como Belo Horizonte tem, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, e esses policiais estão sendo treinados e otimizados no que diz respeito a softwares, programas de computação de rastreamento dos dados de uma forma também proporcional a esse crescimento, de modo que essa estatística tende a crescer sim, e a legislação e a área jurídica do país não pode ficar aquém disso, senão a população fica sem resposta. Os senhores acham que é muito difícil reprimir estes crimes? A tentativa ela é difícil sim, porque a gente está vendo que a internet ela envolve crianças, ela envolve adolescentes, envolve adultos e idosos. Então, muitas vezes a gente tem que lembrar que a gente não tem a internet só nas capitais, ela está também envolvendo esse público no interior, para um público menos com uma educação um pouco menor. Então há um desconhecimento muito grande. Então aí surge a dificuldade. As pessoas às vezes cometem crimes sem saber que estão cometendo aquele tipo de ilícito. Elas às vezes estão fazendo um assédio moral, um bullying, e sem saber que está cometendo, achando que está só fazendo está no uso da sua liberdade de expressão. Isso é muito errado. Então acho que, mais uma vez, cabe a campanha de conscientização. Doutor Fernando, no caso do cyberbullying, como que o senhor definiria o perfil das vítimas e do autor do crime? As vítimas são incautos, jovens, crianças, às vezes adultos, e agora nós temos o fenômeno da internet para a terceira idade, não é? Os idosos, o suprimento da solidão em casa tem feito com que pessoas incautas, sem conhecimento das ferramentas e da proteção que pode ter dentro desses ambientes, tem proporcionado, de modo que a gente que normalmente não sabe a repercussão daquilo que está sendo filmado, gravado, fotografado, etc., é o perfil clássico da vítima. E o perfil clássico do infrator é aquele que conhece, que se utiliza exatamente dessa vulnerabilidade para gravar, para filmar ou para ter o poder disso e solta efetivamente com intuito doloso, Carlos, doloso. É um criminoso intencional que sabe o alcance do estrago que faz. É um namorado que rompeu o namoro e que tem um filme no telefone, é uma desavença conjugal, é um desentendimento estudantil, societário, condominial, é o perfil daquele que se vinga na rede eletrônica hoje. Vamos falar sobre o marco regulatório, mais um pouquinho sobre o marco regulatório. Há críticas contra o projeto do marco. Os senhores sabem disso. Essas críticas são contrárias ao governo. Dizem que a internet
ela foi feita para ser livre. Como que os senhores se posicionam em relação a essas colocações? Doutor Luiz Felipe. Eu acho que haveria uma censura prévia, e isso seria totalmente contrário à internet se tivesse que qualquer provedor avaliar aquela informação e dispostar. Então eu sou até fundador de instituto a favor da liberdade de empreender, liberdade de negociar, enfim. Então eu acho que a internet tem que ter uma liberdade muito grande, aí que está o atrativo dela, mas eu acho que a gente tem que ter essa liberdade com consciência. Então, uma vez que a gente tenha essa ciência, como o doutor Fernando falou aí lá dos Estados Unidos, que a hora que você noticia, ela tira aquela informação do ar. Eu acho que há necessidade de a gente ter essa consciência, mas não pode de jeito nenhum ter uma censura prévia e tem que privilegiar a liberdade. Dentro disso, dentro desses critérios é que tem que ser negociado o Marco Civil. E o senhor o que acha, doutor Fernando? Eu acho, Carlos, que uma comunidade libertária sem limite é uma selva que afeta direitos individuais, corporativos, sociais, econômicos e desestruturam o próprio exercício da liberdade. É uma negação da liberdade, o absolutismo libertário. De modo que há necessidade, a população necessita disso, as corporações necessitam de ter instrumentos efetivos de inibição do poder destrutivo dessa ferramenta, porque tanto ela constrói como ela destrói. De modo que quando nós estamos falando num dano corporativo financeiro de R$1 bilhão por ano, na fraude bancária, por exemplo, nós estamos falando na possibilidade de se inibir amanhã que se tenha o saque eletrônico, porque ele está sendo alvo intensamente de crime eletrônico. Nós estamos falando, por exemplo, da fraude corporativa, nós estamos falando da intimidade das pessoas, nós temos que ter mecanismos para que os advogados e a justiça possam efetivamente inibir certas condutas. Eu acho que a legislação precisa cuidar disso com cuidado, os legisladores e a justiça precisa atuar com certa efetividade. Doutor Fernando, doutor Luiz Felipe, muito obrigado aos senhores pelas participações. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.